Bem, há bocadinho isto parecia que não ia para o ar, problemas de telecomunicações, não percebo, confesso que não percebo. E gostava de pedir a quem está desse lado que me diga se desta vez estamos no ar. Agora parece que sim, isto parece que é sempre à segunda, nos últimos dias tem sido sempre à segunda. Como dizia há bocadinho, bom dia, sejam bem-vindos à edição matinal da Cor do Dinheiro, do dia 25 de maio do ano da graça 2021. Antes de irmos à edição de hoje, quero lembrar duas coisas. Olha, hoje começa a Convenção do Mel, é depois a partir das 9 ou 9h30, e eu não vou lá estar agora, mas à volta das 2 da tarde vou moderar um dos painéis. Segundo ponto, já está disponível a edição do dia D de ontem, onde analisámos várias coisas, desde a forma como a esquerda olha para Israel até à Convenção do Bloco, passando pelo episódio que eu vou falar hoje, que tem a ver com o agente da PSP que foi suspenso e que o ministro Eduardo Cabrita resolveu voltar a perdoar-lhe uma parte da pena. Antes de irmos também à edição de hoje, quero pedir desculpa pelo que se passou ontem. Nós ontem tivemos que antecipar o Think Tank, era para ser hoje, como sabe, só como o Jorge Marrão percebeu que a Convenção do Mel ia terminar muito tarde, nós não conseguiríamos fazer o programa nem às 18 horas nem às 19 e, portanto, nem hoje nem amanhã, e antecipámos o programa para ontem. Vale a pena lá ir ver, porque o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar explicam perfeitamente aquilo que é a finalidade do Mel. E já agora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que quando você for ao site fazer compras, se utilizar o cupom Camilo tem um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções semanais que eu divulgo sempre aqui. Feito este disclosure e alertando para o facto de estar muito pólen no ar, céu limpo, mas muito pólen no ar, e portanto você provavelmente verá um espirro ou outro aqui durante o programa, vamos lá à edição de hoje. Por onde é que vamos começar? Vamos começar precisamente pelo período de ordem do dia e para um assunto que fez manchete no Público de ontem, no jornal Público de ontem. E qual era esse assunto? Dizia o Público ontem que durante a pandemia, portanto em 4 meses, foram identificados 129 lares ilegais e encerrados 33. Portanto, a fiscalização detectou 129 lares ilegais e encerrou 33. O Público dizia também que a falta de alternativa para os idosos de lares sem condições pode explicar pouco rigor nos encerramentos. Então vamos lá analisar bem esta história. O que isto diz é que há muito mais lares ilegais do que a gente pensava. E que esses lares ilegais foram detectados nos últimos tempos porque a pandemia criou um problema, nomeadamente com infecções, com mortes também, que levou as autoridades aos lares. Ou seja, na prática, existem lares que nós não conhecíamos que existiam. Perdão, lá dizia eu que ia ter que me assoar porque está realmente muito pólen no ar e eu estou com alergia. Peço desculpa. Bom, a pergunta que nós fazemos numa situação destas é: porquê é que as famílias, repare, são lares ilegais? E porquê é que são ilegais? Porque é um negócio. Isso tem alguma coisa de mal? Não. O que tem mal é se esse negócio não for fiscalizado. Porque existem entidades, nomeadamente no âmbito do Ministério da Segurança Social, pensadas para fiscalizar estas coisas, mas não fiscalizam. A primeira pergunta é: porquê é que não fiscalizam? Provavelmente por incompetência, por insuficiência de meios e pela bandalheira em que está o Ministério da Segurança Social. Em segundo lugar, a outra pergunta é: se um lar é ilegal, porquê é que as famílias depositam lá os idosos? Vou lá. Porque não têm alternativa. Aliás, é a mesma situação que diz o Público, e muito bem, que levou a que o Estado não tivesse encerrado mais de 33 lares de um universo de 129 lares detectados em situação ilegal. E aqui começam as questões mais chatas. Primeiro, não é possível fazer nada para ultrapassar o problema da fiscalização. Eu faço aqui a honestidade de dizer que até acredito que uma parte destes 129 lares não estejam em má situação. Que as pessoas criaram os lares como negócio, mas até os velhinhos, as pessoas mais velhas, nem são maltratadas. Mas a questão não é essa. A questão é, isto representa, sabe o quê?
a demissão do Estado, não é? Está a ver porque é que serve o Estado? O Estado serve para fiscalizar e para criar um quadro dentro do qual as atividades numa sociedade têm de funcionar. Ora, aqui é que está o busilis da questão. O Estado demite-se da sua função, o Estado não faz aquilo para que foi criado e para que foi pensado. Este é um problema. Bom, o segundo problema é este. Você já viu, como vai ver a seguir, que o Estado torra uma pipa de massa em tanta coisa em Portugal e não é capaz de torrar massa num conjunto de pessoas que têm de fiscalizar estas coisas? Segunda pergunta. O Estado que está tão interessado em ter uma rede de creches desenvolvida e instalada num país que não devia ser o Estado, devia ser o privado e os privados, e depois devia haver um acordo com o Estado para as famílias com mais carências terem lá os filhos e esses sim serem pagos pelo Estado. Mas dizia eu, o Estado está tão preocupado com isso e ainda não percebeu que nós temos um problema geracional e que este problema dos idosos, a população mais idosa está a crescer. Ora, faça aquilo que é o nível de salários em Portugal, faça a fuga que foi descontar para a Segurança Social, uma boa parte destas pessoas recebem muito mal as suas pensões, recebem pensões muitíssimo baixas e são essas pessoas que vão ficar em situação de vulnerabilidade. Pergunta, novamente, o Estado não devia estar preocupado com isto? Já agora, o Estado não devia estar preocupado em ter uma rede de lares com quem fizesse uma convenção, um sistema de convenções, lares devidamente fiscalizados, apoiados, a quem o Estado depois, às famílias mais carenciadas, pagava isto? Qualquer coisa? Bom, a pergunta fica no ar. Está a ver o que é o socialismo em Portugal? É estourar dinheiro, socialismo quer dizer isto, estourar dinheiro não interessa, sem se preocuparem com aquilo que é óbvio, que é inevitável e que é fundamental, como, por exemplo, o apoio aos mais idosos. Bom, vamos prosseguir no período de ordem do dia para mudar de assunto. Eu não comentei isto na semana passada porque não tive tempo, mas também queria analisar melhor o assunto. Então não é que o Estado na semana passada criou mais um jogo, entre aspas, uma lotaria. Portugal é o país das lotarias, há lotarias para tudo. Aqui há uns anos alguém se lembrou de inventar uma coisa chamada raspadinha. Eu quando vou às tabacarias ou quando estou a vez a circular pelo pequeno comércio fico impressionado com duas coisas. Primeiro, com o número de pessoas que vão lá comprar uma raspadinha e depois vão lá para fora do estabelecimento raspar e depois dizem, não saiu nada, saiu 1 euro, olha, saiu 5 euros, já paguei o investimento. A segunda coisa que me impressiona é ver o nível social das pessoas que usam e abusam da raspadinha. Adivinhou? São pessoas com menos recursos, de um escalão social mais baixo. Mas não é social porque educação, não, é porque não têm dinheiro. Bem, num país assim, que está a ficar addicted no jogo, como aqui há uns anos eram das casas do Loto, lembra-se? Num país assim, faz sentido criar mais uma raspadinha, criar mais uma forma de dependência das pessoas. Agora repara uma coisa, tudo isto é criado pela Santa Casa da Misericórdia. Segunda questão, para onde é que vai o dinheiro da raspadinha? É para o património. Vão para o raio que o esparta. A sério. Criar uma raspadinha para financiar o património? Criar mais dependência junto aos portugueses, nomeadamente em classes mais desfavorecidas, para financiar o património? Então o Estado torra dinheiro em tudo mais alguma coisa, lá está. Não tem dinheiro para torrar ou para gastar em coisas como deve ser, nomeadamente no património? E já agora convinha escolher muito bem um património. Fica a pergunta no ar. Está a ver o que é socialismo? Socialismo é isto. Eu sei que sou muito chato com estas coisas, mas não me perdoo. Socialismo quer dizer isto. Bom, ponto seguinte. É que, de facto, isto é um nonsense. E é curioso ser o Estado a promover um nonsense como este. Ponto seguinte. Recorda-se que há umas semanas eu falei aqui de um assunto, comentei aqui um assunto que era o Conselho de Jurisdição do PST, que é uma espécie de tribunal dos partidos, neste caso do PST, decidiu aplicar ou melhor, estava a ponderar aplicar uma pena a Rui Rio e ao líder parlamentar do partido, Adão e Silva, porque terão violado uma decisão do partido, que era o PSD não apoia a eutanásia. Rui Rio declarou-se favorável à eutanásia. E, portanto, eu disse aqui na altura que, das duas uma, ou os partidos são sérios e quando criam um Conselho de Jurisdição é para o Conselho de Jurisdição exercer as suas funções ou então é melhor esquecerem isso.
O Presidente do Conselho de Jurisdição do PSD chama-se Paulo Colasso. E eu saudei na altura aqui a coragem do Paulo Colasso. E vou voltar a dizer. O que é que aconteceu? É que o PSD já decidiu nesta matéria. E Rui Rio salvou-se por um voto. Já Adão e Silva parece que vai ser apenas admoestado. Bom, vamos recuar uns dias. Rui Rio, quando foi confrontado com esta questão, terá dito que se for condenado, abandonava isto e ia-se embora. Olha que pena. Olha que pena. Primeiro ponto. Eu odeio gente nos partidos, não tenho mesmo paciência em qualquer partido, que começa assim, se me fazem isso vão embora. A primeira coisa que eu digo nestas situações, força, larga aí a ferramenta e pira-te, ok? A segunda coisa que eu costumo dizer é, então, mas espera aí, os partidos criam normas, criam órgãos para julgar as normas, e depois nós queremos estar acima das normas? Eu quero lá saber, o Rui anda para aí a dizer em privado, o grupo parlamentar não tem culpa, o líder parlamentar não tem culpa, porque eu é que agendei aquilo e depois ele entrou a seguir. Who the fuck cares? A questão é esta. O partido votou contra a eutanásia. Rui Rio é a favor da eutanásia. Sinceramente tenho pena. Rui Rio devia ter sido sancionado. E já agora uma coisa. É que Rui Rio não percebeu a ameaça que fez. De certeza. Porque, aliás, vou-lhe dizer uma coisa, se eu fosse militante do PSD, e se neste momento votasse no PSD, o que eu diria é o seguinte, eu não quero um tipo que me venha ameaçar que se vai embora, porque entretanto o órgão, que é o tribunal do partido, decidiu sancioná-lo. Porque o que ele tem que fazer, se for sancionado, é recorrer, não é vir ameaçar com tretas de eu vou-me embora. Bom, isto é para uma mensagem para os militantes do PSD. Bem, já agora, pessoal de esquerda que me odeia e que me manda para insultar sempre, como já perceberam, eu critico tanto o PSD como critico o PS ou o PCP. Mas enfim. Bom, então vamos lá ao assunto principal. Eu quero dar os parabéns às pessoas que estão a ver neste momento. E aquelas que não estão a ver e vão ver, e aquelas que nunca veem este canal. E porquê? Porque são uns magníficos detentores, desde ontem, de 98% do capital da TAP. Parabéns! Você tornou-se um magnífico acionista da transportadora aérea portuguesa. Passou a ter 98% a partir de um aumento de capital que o Estado fez de 462 milhões de euros. Ainda não está aos saltos? Opa, mas caramba, mas que mal feitio, caramba. Vá, ponha-se aos saltos assim, I love TAP, I love TAP. Caramba, é o mínimo que você pode fazer. Ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa, ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos e a partir de ontem também ao Ministro Pedro Cisa Vieira. Eu já vou explicar porquê. Bem, você sabe o que é que significa ser dono de 98% de uma empresa? É que todos os problemas que ela tiver, 98% vão parar ao seu colo. Bom, já agora, os outros 2% estão nas mãos dos trabalhadores. Eu não sei se eu já percebo bem o que isso significa. Bom, mas voltamos à mesma questão. 98% dos problemas que a TAP tiver vão sair da sua responsabilidade. Você pode agradecer isto ao Pedro Nuno Santos, ao António Costa, ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, também Presidente da República, e a partir de ontem, que é o que me descou mais, o Pedro Cisa Vieira, que é Ministro da Economia. E eu já vou a isso. Bom, e porquê é que eu digo isto do Pedro Cisa Vieira? Porque ontem estava a ver a TV24 e dei com uma entrevista a Pedro Cisa Vieira. Eu devo fazer uma coisa, Pedro Cisa Vieira melhorou muito nos últimos tempos, é escorreto na comunicação, está muito melhor, tem as ideias bem estruturadas, já percebe os truques da política e, portanto, consegue dar a volta aos jornalistas e não sei o quê. Mas, a uma certa altura, fiquei impressionado com a argumentação dele, porque ele disse duas coisas que me deixaram de cara à banda. A primeira foi que a ideia... Bom, primeiro que a TAP era uma empresa fundamental, que transportava muitos passageiros para Portugal. Deixe-me só fazer uma pergunta. No dia em que a TAP deixasse de existir e deixasse de transportar passageiros para Portugal, deixava de vir passageiros para Portugal? Não. Porque outras empresas iriam ocupar esse lugar. É assim que funciona a economia. A economia tem horror ao vazio, como a física. Percebe? Bom, mas vamos deixar esta treta, que não sei quanto é responsável por 1000 e não sei quantos milhões de compras em Portugal. Bom, se não forem compradas a TAP, se não for a TAP a comprar, não haverá outras empresas a comprar? Haverá. É tudo uma questão de ajustamento. Tudo na vida se ajusta como na economia. Mas o que mais me impressionou foi Pedro Cisa Vieira, a uma certa altura, dizer assim: a ideia é a TAP devolver o dinheiro que o Estado lá mete. E eu fiquei a pensar, bom, ele vai exibir um gigar assim de sorriso ao dizer isto. Não aconteceu nada. Depois pensei assim, bem, os jornalistas vão-se atirar ao gajo, não é?
E vou, oh, tipo, desculpa. Epá, e vou explicar, desculpe lá, você é capaz de me explicar como é que a TAP alguma vez vai devolver estes 4 mil milhões, fora os outros milhares de milhões que o Estado já lá meteu? Não é o Estado, é o contribuinte? Não, não passou nada. E Pedro Cisa Vieira conseguiu dizer isto tudo com seriedade, sem se rir. Fantástico, está a ver? Bom, eu tenho uma muito má notícia para si. Você nunca vai ver um cheirinho, mas pode ter a certeza, eu garanto-lhe aqui, singelo conta dobrada, prestadinho, ok? Você nunca vai ver um cheirinho dos 4 mil milhões de euros que o Estado lá vai meter. Fora os que vai meter a seguir, porque aquilo vai correr mal, percebe? Pode ter a certeza disto. O que eu acho que você devia fazer, percebe, como contribuinte, era exigir contas à malta que diz isto, percebe? Porque isto é inadmissível. Repara uma coisa, o Pedro Nuno Santos já tinha dito isto, e eu já o tinha criticado aqui. Agora, ouvir um tipo sensato como Pedro Cisa Vieira dizer uma coisa destas na televisão, das duas uma, ou ele está tão desesperado para não sair do governo e não destoar dos outros, ou então eu acho que ensandeceu, perdeu completamente o juízo. Bom, julgo você. Bem, mas eu vou-lhe dar mais uma do ministro Pedro Cisa Vieira, que é assim, às tantas, quando começa a falar das relações com a oposição, nomeadamente o Bloco de Esquerda e a sua convenção, que nós falámos aqui exaustivamente ontem, Cisa Vieira diz o seguinte: eles, PCP e Bloco, querem ver se aquilo que votaram está a ser executado. Porquê? Por causa das exigências que o Bloco e o PCP estão a fazer. Bom, que o PCP e o Bloco estão à espera de ver se aquilo que andaram a reivindicar quando foi dos orçamentos de Estado e dos acordos com o Governo está a ser aplicado, nós sabemos. A questão não é essa. A questão é que Pedro Cisa Vieira devia ter explicado porque é que o Governo continua a enganar o PCP e o Bloco de Esquerda, e parece que eles gostam, há não sei quantos anos. É que o Governo diz que vai fazer, mas depois não faz. Diz que vai gastar, mas depois o Ministro João Leão, corta, faz cativações. Bem, eu não preciso que o Ministro me venha dizer eles querem ver se está a ser cumprido. Eu sei que não está a ser cumprido. Já agora não se desculpem. Não vale a pena fazerem esta campanhazinha, não é? Que é para se tranquilizarem mutuamente, já percebeu. Estamos já a começar a discutir o Orçamento de Estado de 2022 e, portanto, o Governo precisa de fazer umas festinhas ao Bloco e ao PCP. Ao Bloco para ver se cai outra vez na história. Ao PCP, porque, coitado, é o que vai pagar esta fatura bem cara. Mas, enfim, está a ver. É isto a que nós chegamos. A política portuguesa resumiu-se a isto. A pergunta que tenho para lhe fazer é só esta. Você acha que é com acordos com o PCP e com o Bloco de Esquerda que o país vai avançar em matéria de reformas? Acha? Pronto. Eu acho que a resposta é evidente. Bom, há bocado dei-lhe os parabéns pela TAP, não é? Agora vou-lhe dar os parabéns outra vez. Portanto, são duplo parabéns, ok? Duplo parabéns. Então já vai perceber porquê. Ontem foi publicado o diploma das ajudas do Estado às empresas afetadas pela subida do salário mínimo. Eu explico. O salário mínimo está em 635 euros por mês. E o Governo acordou com os parceiros sociais, não acordou, impôs que teria de subir para os 665 euros. Sabe o que é que aconteceu? Houve uma série de empresas que disseram não podemos pagar. Microempresas, pequenas empresas. Então o que é que o Estado decidiu? Nós vamos dar um mínimo de 43 euros de ajuda. Aliás, tinha dito que eram ajudas, agora ficou a saber-se quanto. Vamos dar um mínimo de 43 euros e um máximo de 84,5 euros por cada trabalhador. Ouviu bem? Bem, no máximo, ou seja, uma microempresa poderá receber até um total de 760,5 euros e nas pequenas empresas 4.140,5 euros. Repara uma coisa, vejam este nonsense, ok? Você diz, vocês vão aumentar o salário mínimo. Ai, não podem, não se preocupem, eu vou-vos dar uma parte disto. Ou seja, moral da história, você, contribuinte, além de ter ficado com o encargo de 98% do capital da TAP e com os disparates que lá se vão passar, que já se começaram a passar, aliás, você vai pagar o aumento do salário mínimo que o Estado obrigou as empresas a fazer. Percebe? E como é que isto acontece, meus queridos amigos? Com impostos, não é com, por obra e graça do Espírito Santo, qual linguazinha que desce do céu à terra. Não, é com os seus impostos, percebe? Está a ver o que é o socialismo? É isto. A malta obriga e depois diz assim, não tens dinheiro, eu vou-te dar um subsídio. Subsídio, meus caros amigos, nunca se esqueçam disso, a literacia financeira, são os seus impostos. Não gosta? Trato de mostrar isto no momento do voto. Percebe? Bom, vamos para bingo, porque há aqui mais coisas ainda na agenda de hoje.
esta é muito grave e muito séria. Eu não comentei nos dias passados, queria perceber exatamente se isto era verdade e até para quanto era verdade. E era verdade, é um assunto comentado ontem no dia D. E então é assim, você sabe quem é Manuel Moraes? É um agente da PSP. Esse agente da PSP decidiu um dia colocar no Facebook um post sobre André Ventura. E disse que coisas do género de... aliás, para você perceber exatamente o que disse o senhor, deixe-me lá ir aqui à minha cábula, que é para eu não me enganar exatamente naquilo que terá sido dito por este senhor. Então é assim, atirou-se a André Ventura e chamou aberração e sugeriu a decapitação de racistas nauseabundos, que não merecem a água que bebem. Eu na altura comentei isto aqui em passant, por causa da pena que foi aplicada a este senhor. Primeiro ponto, como você sabe, a última coluna ou pessoa a quem pode acusar de racismo é aqui, ao G. Primeiro porque eu não sou branco sequer, não é? Eu sou uma mistura de goês com europeu, não é? A minha mãe, que era goesa, meu pai, que era de cá, militar, que foi para Goa fazer serviço militar. A história é esta. Então, portanto, a mim não me podem acusar de racismo. Eu sou anti qualquer coisa de racismo e xenofobia. Agora, o que eu não posso admitir é que um agente do Estado, um polícia é um agente do Estado, não é? O Estado confere-lhe a autoridade para fiscalizar a aplicação da lei e punir isso, não é? Que depois é sancionado por um tribunal. Nós não podemos ter um agente de autoridade que resolve tomar uma parte no assunto. Como sabe, eu sou uma das pessoas que condena aqui os excessos de André Ventura. Agora, não podemos ter um agente do Estado a fazer isto. O que é que aconteceu na altura? O Conselho de Deontologia da PSP decidiu aplicar uma pena a este senhor. Suspendeu durante 10 dias e decidiu que não recebia ordenado durante 10 dias. Este senhor cumpriu a pena, protestou não sei o quê, recorreu junto do ministro Eduardo Cabrita e sabe o que é que o ministro Eduardo Cabrita fez? Muito bem, vamos limpar isto em parte. Primeiro vocês vão devolver o dinheiro que não lhe pagaram. Segunda, vamos mexer aqui na pena. A pena, de facto, já não mexe nela, só que tem um problema, é que ao fim do ano isto vai ser apagado do recorde do registro deste senhor. Sabe o que é que isto quer dizer? Desautorizar o Estado pela mão do próprio Estado. O que isto quer dizer é que a partir de hoje, qualquer agente da autoridade, GNR, PSP, e só um pormenor, aquela sanção foi aprovada pelo Diretor Nacional da PSP, muito bem, Magina da Silva, percebe? Nós não podemos ter um agente do Estado, um agente da autoridade, a cometer este tipo de barbaridades. Quer estar a tomar parte numa disputa ou então ser considerante sobre alguém. Não pode ser, percebe? O que isto quer dizer é que o ministro Eduardo Cabrita acabou de dizer a todo o pessoal, a todo o país, que, olha, podem prevaricar à vontade, que se for preciso eu chego lá e depois digo que aquela pena não se aplica, ou aplica-se em parte, ou então aquela sanção, não recebeu o salário, vai receber. Portanto, a malta fica com uma convite à desautorização do próprio Estado. Isto é inacreditável. É mais uma do ministro Eduardo Cabrita que não acerta uma, como você sabe. É uma das minhas críticas sistemáticas aqui. Bom, eu vou deixar o terrorismo no Estado, que foi aquilo que se passou com a Bielorrússia, uma coisa preocupante, super preocupante. Com o avião civil ser sequestrado por um Estado, percebe? Isto é impressionante, a Europa vai ter que se pôr a pau. Eu ia comentar isto outro dia desta semana e vou para a fase da semana. Que está a manchete, que é a manchete do Público de hoje, uma entrevista, aliás, uma das manchetes, ao Dr. João Costa Pinto. Eu conheço muito bem, desde que sou estagiário, era diretor do Banco de Portugal na altura, quando o conheci, e que diz assim, uma das frases da entrevista é mais ou menos isto: pedir mais 100 milhões para o novo banco é de uma insensibilidade que raia a ignorância. Como sabe, eu já critiquei esta história dos 100 milhões de euros, que António Ramalho disse que o novo banco poderia pedir em 2022 face a 2021, já critiquei isso. Mas aqui a minha preocupação não é esta. O Dr. João Costa Pinto foi autor do relatório que o Banco de Portugal pediu sobre o BES Novo Banco. Eu acho que um auditor, a pessoa que faz um relatório de auditoria, não devia dizer estas coisas. Porque está a mostrar claramente de que lado é que está. Portanto, se aquilo é para ser um relatório onde se relata factos sobre o que é que correu bem e correu mal, não podemos depois a pessoa vir fazer de julgador. E isto que o Dr. Costa Pinto é uma frase de julgador. Isto, sinceramente, tenho muita dificuldade em aceitar. Chegámos ao final da conversa de hoje. Não se esqueça, hoje já não vai haver Think Tank. Houve ontem, dê lá uma olhada no Think Tank, dê uma olhada também no dia D, que vale a pena. Nós voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Quero pedir às 7.400 pessoas que estão em direto aquilo que peço sempre:
colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.